Sejam todos novamente bem-vindos. Dando continuidade à nossa série sobre libido, hoje falaremos de um tema muito mais do que especial. Falaremos da libido feminina. Que interessante, não? Você sabia que tanto a libido do homem quanto da mulher compartilham dos mesmos mecanismos, das mesmas vias de ação, neurotransmissores e etc., que você deve conhecer assistindo nosso vídeo completo a respeito do assunto, que está disponível aqui na descrição. Entretanto, na mulher tem uma grande diferença. Ela tem as famosas oscilações hormonais. E isso acontece devido ao ciclo menstrual. Então, para você conseguir otimizar bastante a sua libido, você precisa entender como que funciona o seu ciclo menstrual. Então vamos falar do famoso ciclo menstrual, que é formado de 3 fases: a fase folicular, a ovulatória e a lútea. Na fase folicular é o início da menstruação, aquele primeiro dia que você menstrua, ela começa. Nela você tem a predominância do hormônio estradiol, né? E os demais hormônios eles se encontram mais baixos. Então nessa fase você costuma ter uma libido um pouco mais baixa, comparando com a fase ovulatória, onde você vai ter um aumento do seu LH, levando a um maior desejo sexual, um maior prazer, devido ao aumento da sua testosterona, bem como do estradiol e outros hormônios. Na fase lútea, nós temos o aumento da progesterona, você tem um pico maior dela, levando também a manutenção da sua libido, porque ela vai também elevar os andrógenos. Entretanto, nós vemos hoje em dia mulheres que têm a libido baixa em todas essas fases, né? Isso pode ser causado por uma predominância estrogênica, né? Você tem menos progesterona, você tem menos picos hormonais, e isso nós vamos ver mais adiante como isso acontece, o porquê disso. Da mesma forma que diversos rios podem desembocar num mesmo mar, diferentes hormônios androgênicos irão virar a testosterona, como você já viu, responsável, entre outras coisas, pela manutenção de uma excelente libido na mulher. Você tem 3 principais hormônios. Você tem o DEA, a famosa dehidropiandrosterona, que existe até uma suplementação a respeito disso. Você tem a própria testosterona e a androstenediona e androstenediol. Todos eles são um pouquinho produzidos em diferentes regiões do seu organismo, como por exemplo a sua glândula adrenal, essa que fica aqui logo acima dos rins. Também os seus ovários, ou através da conversão periférica. Então vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. O seu DEA, por exemplo, ele é produzido lá na sua glândula adrenal e ele está sob o controle de diversos hormônios, como o próprio estradiol, que se em excesso inibe a produção do DEA. Nós temos o IGF-1, o ACTH, que controla o eixo do estresse necessário para essa produção, e até mesmo a prolactina. O DEA pode virar testosterona, que falaremos mais adiante, porém preste atenção. A sua testosterona é 25% produzida diretamente na glândula adrenal, mas 25% também é produzida nos seus ovários, através do mecanismo cerebral. Por exemplo, você tem um estímulo do seu GNRH, que irá estimular o seu LH, que vai lá e fala, vamos aumentar a testo, vamos lá, e mais 25% é produzida. 25 mais 25, temos metade, 50%. E de onde vem a outra metade, os outros 50% da testosterona? Veja bem, ela pode ser através da produção do DEA, que está circulando no seu sangue, né? E pode ser convertido a androstenediona ou androstenediol, virando essa testosterona. Porém, esses aqui também podem ser estimulados pela própria progesterona. Olha a importância de um ciclo menstrual saudável, evitando a predominância estrogênica nessas situações.
Como você pode perceber, não apenas a testosterona, mas o equilíbrio entre todos estes hormônios, entre outros fatores, é imprescindível para uma boa saúde e qualidade de libido na mulher. Inclusive, um estudo muito interessante avaliou e demonstrou os mitos relacionados à utilização deste hormônio em vocês. E olha só que interessante, conclusões interessantíssimas foram tiradas. Por exemplo, você sabia que a testosterona é o hormônio mais prevalente em praticamente todas as fases da vida da mulher, desde a sua puberdade até a terceira idade? Realmente muito interessante, não? E tem diversos benefícios na saúde da mulher, como por exemplo, melhora a sua imunidade, a saúde cardiovascular, a saúde óssea, melhora o seu raciocínio, também melhora o efeito, tem um efeito antidepressivo, né? Te deixa mais pra cima, mais animada. Além disso, muitas mulheres acham que vai deixar mais masculina, quando na verdade ela ajuda na sua feminilidade e fertilidade. O problema ocorre quando você está com um excesso da testosterona. Aí você tem uma elevação do DHT, também diversos outros colaterais, como pele seca, ressecamento vaginal, entre outros. E ninguém quer isso, né? E afinal, quais são os níveis ideais de se manter esse hormônio? De acordo com alguns especialistas da área, o ideal seria em torno de 50 a 85 nanogramas por decilitro para sua testosterona total e de 6 a 8,5 também nanogramas por decilitro para sua testosterona livre. É claro que esses valores podem variar conforme o profissional solicitado, mas faça uns exames e veja se está tudo adequado e principalmente o equilíbrio entre todos esses. Mas afinal de contas, se você estiver com baixos níveis de testosterona, o que isso pode acarretar? Pegue todos os benefícios citados agora mesmo pela Alessandra e inverta ao contrário. Você vai ficar sonolenta, fadigada, cansada, perda de memória, entre diversas complicações. Então mantenha bons níveis do hormônio. E o que pode estragar, diminuir isso? Olha, você pode ver o nosso vídeo completo a respeito do assunto aqui na descrição, que falamos em detalhes todas as possíveis causas, que diminuem esse hormônio. Por exemplo, estilo de vida, alcoolismo, dormir mal, comer mal, entre outras coisas, fumar, etc. E alguns fármacos, principalmente dois eu gostaria de citar, porque eles são muito utilizados de forma recorrente por todo o público, tanto masculino quanto feminino. Remédios para dor. A base, por exemplo, de corticosteroides na própria cortisona, olha aqui, vem aqui e destrói todo o processo de produção. Não somente isso, você também tem os anticoncepcionais que podem causar um belo de um estrago. Existem 3 derivações principais, aqueles à base de estrógenos, aqueles à base de progestágenos e de andrógenos. E também existem os mesclados que misturam um com o outro, Os progestágenos inibem a produção natural de progesterona. Como você já aprendeu, é precursora dos hormônios androgênicos. Dessa forma, diminui a sua testosterona. Os baseados em estrógenos são os piores, são os bem complicados. Por quê? Porque eles conseguem diretamente, tendo um efeito de contracepção, ir lá no seu cérebro e inibir o GnRH, inibindo então a produção da testosterona. Além de aumentar o seu SHBG, que é uma proteína que vai lá, segura a testosterona e impede que a fração livre, aquela que eu falei que o ideal é 6 a 8,5 nanogramas por decilitro, ela fica menor, ela cai. Então as funções biológicas do hormônio também diminuirão e você terá todos os malefícios citados. Também não podemos esquecer que o anticoncepcional à base de estrógeno irá aumentar significativamente o seu neurotransmissor serotonina, que destrói a sua libido porque ele compete, diminui a sua dopamina. Dopamina é o rei da libido e você irá diminuir todo esse mecanismo, Gerando então, lá na fase lútea do ciclo menstrual, gerando uma predominância estrogênica, ou seja, a proporção entre eles acaba desequilibrando e você vai ter mais estradiol. E menos progesterona. Menos progesterona é complicado. Sabe quando você entra na TPM e fica irritado e quer bater em alguém? É porque você não está produzindo suficientemente um metabólito da progesterona chamado allopregnenolona. Por quê? Porque ela está baixa, porque você está usando anticoncepcional, poxa. Então fica tudo muito pior. Inclusive, olha só que interessante. Esse metabólito é tão importante que quando a mulher
ela tem um filho, né? Ela faz o parto e o filho nasce, ela entra na famosa depressão pós-parto. Em alguns países estão utilizando um medicamento chamado brexanolona, que nada mais é do que a injeção direta da alopregnenolona, revertendo essa situação e inibindo essa condição terrível após o nascimento de seu bebê. E o estradiol, ele não é todo esse vilão não, ele também é mocinho, porque ele ajuda no controle do seu apetite, ajuda a controlar o termostato, que é a leptina, e também melhora a sua saúde óssea, olha que interessante. E juntamente com a testosterona em níveis adequados, ele melhora a sua saúde sexual, pois aumenta o desejo sexual devido ao estímulo do hormônio de alfa-melanócitos. E também ajuda no ressecamento vaginal. Muitas mulheres reclamam disso hoje em dia também. Vamos então apresentar a solução para resolver de uma vez por todas essa falta de desejo sexual. O principal é você utilizar a nossa fórmula que criamos com tanto carinho, o Libido Hack. Eu estou muito satisfeito com o número, com a quantidade de feedbacks positivos que estamos recebendo dos clientes, das pessoas, né? Realmente muito interessante, não apenas melhorando a libido, mas favorecendo o treino de musculação, a concentração, disposição, bem-estar, entre muitas outras coisas. Por quê? Porque considera todos esses pontos, a gente analisou um por um, são mais de 15 substâncias diferentes, realmente interessante. E olha só, nem estão utilizando a dose cheia, 50% da dose, metade da dose, para a grande maioria das pessoas já está sendo suficiente. Aí, um dos componentes utilizados no Libido Hack é a tadalafila. Algumas mulheres podem ter um preconceito e pensar assim, tadalafila, isso não é para homem, para favorecer, ficar ali mais firme, mais rígido durante o ato? Mas por que mulheres tomariam isso? Inclusive, existem estudos mostrando o uso da tadalafila em mulheres, não apenas para combater a depressão induzida por antidepressivos, mas também associada à testosterona, amplificando de forma sinérgica o poder de aumento da libido. Existe um estudo interessante também que eles misturaram a tadalafila com arginina, um aminoácido, aumentando em até 144% os níveis de sua testosterona. Aí você vai falar assim, mas Pada, no Libido Hack não tem arginina. Não tem importância. A quantidade de substâncias sinérgicas que tem, eu posso lhe assegurar que o aumento de testosterona, libido e todos os outros benefícios anteriormente citados serão muito, mas muito otimizados em comparação a essa simples formulazinha. E outra opção para mulheres que querem continuar usando o anticoncepcional é o famoso chip da beleza. Você já deve ter ouvido falar dentro de centros de estética e clínicas. Ele nada mais é do que o hormônio gestrinona. Ele é usado na forma de implante ou vaginal. E mulheres relatam diversos benefícios, como por exemplo, mais facilidade para emagrecer, melhora na libido e também até um efeito anabólico. E por que esse efeito anabólico? Devido às características químicas da molécula. Se você é fisiculturista, você provavelmente já ouviu falar de um popular esteroide anabolizante chamado de nandrolona, ou popularmente conhecido como DECA. A DECA é um 19-nor, da mesma forma que a gestrinona. Então, quando você vai numa clínica e solicita esse implante, é como um filme do 007, onde existe a licença para matar, o uso da gestrinona é como se fosse a licença para ciclar. Afinal de contas, trata-se disso, um esteroide anabolizante, porém, onde não existe o mesmo preconceito em cima da utilização deste. Inclusive, em doses maiores, principalmente no uso anticoncepcional, esse hormônio gestrinona, ele pode causar alguns efeitos colaterais, devido ao aumento do DHT, como por exemplo queda capilar, ressecamento da pele e inclusive ressecamento vaginal, a perda da elasticidade vaginal. Algumas mulheres, têm esse problema e reclamam, porque o músculo enfraquece, você perde a sensibilidade, você diminui, tem um menor prazer naquela região. Peraí, isso não é o seu caso, não é? Acho que não, né? Mas não se preocupe porque tem solução. E com o uso do estradiol bioidêntico, do estrogênio bioidêntico na região, você pode ter uma grande melhora da elasticidade. Muito interessante. Além, é claro, de técnicas cirúrgicas, como a utilização de laser de CO2 e até mesmo suplementação especial.
Agora, já que a gente está aproveitando esse assunto e falando de passar coisas na vagina, existe uma técnica utilizada por algumas mulheres, né, através de fóruns gringos, você ouve falar muito disso, e eu não recomendo essa técnica. Porém, se o uso for esporádico, né, de vez em quando, para você sentir um prazer maior, é permitido. É claro que você tem que ter acompanhamento de um profissional da área, mas a utilização de testosterona nos lábios e no clítoris vaginal, né, aumenta consideravelmente a sensação do prazer ao toque. Então a penetração será muito mais prazerosa. Fica a dica! E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá aquele like, ajuda a gente, compartilha, marca aquela sua amiga que você sabe que está precisando ver esse vídeo e em breve novidades. Muitas novidades especiais. Aguardem que valerá muito a pena. Isso aqui, ó, isso é ouro. Não esqueça, indica pras amigas. Nossa, eu dei uma cuspida uma hora. Ah, não vai dar pra ver isso. Não, espero que não. Tá bom. Aí vai no metaforando, né? Rejeição dos espectadores.